Fala galera, beleza? Sou o professor Matheus do canal. Ei, presta atenção! E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a classificação das cadeias carbônicas, né? Aberta, fechada, tudo mais. Então, acompanha aí. Se gostou, já curta, compartilha, deixe seu like e vamos para a aula. E aí, gente, beleza? Vamos à aula aqui, né? Hoje o tema da aula vai ser classificações das cadeias carbônicas, tá bom? É um tema bem tranquilo, tá? Que eu vou estar passando para vocês. Então vamos lá. Primeiro tipo de classificações das cadeias carbônicas é classificações das cadeias abertas, tá? Então, cadeia carbônica aberta pode ser chamada também de, além de cadeia aberta, pode ser chamada de acíclica ou alifática, né? Aí depois dentro, né, dessas cadeias abertas existem algumas classificações que a gente vai ver cada uma delas, tá? Então, primeiro passo de tudo é que as cadeias abertas, novamente, tá, pode ser chamada de aberta, acíclica ou alifática, tá? Agora, o que é uma cadeia carbônica aberta, né? Cadeia carbônica aberta, acíclica, alifática, o que é isso, tá? Tá vendo? É uma estrutura de cadeia carbônica em que as extremidades estão livres, elas não se juntam, né? Tá vendo? As extremidades estão livres. Tá vendo que essa ponta está livre e essa ponta está livre, né? Então isso quer dizer que é uma cadeia carbônica aberta. Tá vendo aqui? Essa extremidade está livre e essa extremidade também está livre. Então ela é classificada como uma cadeia carbônica do tipo aberta, tá bom? E aí, dentro das cadeias carbônicas abertas, temos algumas classificações, tá? Primeiro tipo de classificação da cadeia carbônica aberta, se ela é normal ou se ela é ramificada. Gente, cadeia carbônica normal é onde todos os carbonos, né, estão em sequência, tá? E nenhum está saindo aqui da cadeia principal, como no exemplo aqui do lado, tá vendo? Tem um carbono saindo de fora da cadeia principal, né? Aqui todos os carbonos estão alinhados dentro da cadeia principal, né? E isso, dentro desse sistema, você vai encontrar carbonos do tipo primário e secundário, que a gente já viu lá na aula de classificações do carbono. Se você não viu ainda, você vai lá no meu canal, né, aqui no canal, e olha a aula aí sobre o carbono, tá bom? Então, cadeia normal é onde todos os carbonos estão dentro da cadeia principal, né, estão em sequência. Cadeia ramificada é quando, né, gente, sai aqui para fora da cadeia principal. Vamos dizer que aqui os carbonos estão em sequência, tá? Aqui embaixo está saindo, né, um grupamento. Quando ele sai do carbono ou da cadeia principal, esse carbono aqui, isso aqui vira ramificado. Tá vendo que esse carbono mais escuro, se você lembrar da aula lá, ele é um carbono do tipo terciário. Tá vendo? Aqui ó, tem um para a direita, um para a esquerda e um para baixo. Como ele é um carbono terciário e essa estrutura está saindo da cadeia principal, a gente fala que é uma cadeia ramificada, tá bom? Agora, pode acontecer uma pegadinha, né? Se você tem uma sequência de carbonos aqui, tá bom? E aqui vamos dizer que você tem um outro átomo, que não é carbono. Aí eu te pergunto, essa estrutura é normal ou é ramificada? Tá? Essa estrutura é uma estrutura do tipo
normal. Por quê? Porque quem está saindo fora da cadeia principal, fora da estrutura principal, não é carbono. Tá? Então, você só leva em consideração se for carbono. Se for outro elemento, você não leva em consideração. Beleza? Ei, presta atenção. Olha aqui. Existem mais dois tipos de classificações de cadeia carbônica aberta. Saturada e insaturada. Gente, cadeia carbônica saturada é que só tem ligações simples. Olha, simples. Agora, muito importante, isso aqui. Vou escrever bem grande aqui para vocês. Entre o que? Carbonos, tá bom? Entre carbonos. Tá vendo que entre esse primeiro carbono e esse segundo carbono só tem uma ligação simples? Entre o segundo e o terceiro só tem simples? Entre o terceiro e o quarto só tem simples? Então, quando entre os carbonos só tem ligações simples, ela é uma cadeia saturada. Agora, ela é uma cadeia insaturada quando tem ligações duplas ou triplas, ou pode ter as duas, duplas e triplas, né, entre carbonos. Aí ela é chamada de insaturada. Por exemplo, eu tenho uma estrutura aqui. Entre esse primeiro carbono e o segundo tem uma ligação dupla. Se tem uma ligação dupla entre carbonos, automaticamente ela é classificada como uma cadeia carbônica insaturada. Então, recapitulando, cadeia carbônica saturada só tem ligações simples entre carbonos. Insaturadas tem dupla ou ligações triplas, né, entre carbonos, certo? Então vamos para o próximo tipo de classificação aqui. Ei, presta atenção. Cadeia carbônica, também aberta, pode ser classificada como homogênea, tá? E heterogênea. O que é isso? Olha só, gente. Homogênea é quando só tem ligações entre carbonos e não tem um átomo diferente do carbono, né, na estrutura entre os carbonos. Por exemplo, tá vendo que aqui entre o C e o C não tem nenhum átomo, aqui entre o C e o C também não tem outro átomo sem ser o carbono, aqui também não e aqui também não. Olha aqui embaixo, entre esse C e esse C não tem outro átomo sem ser carbono, e entre esse C e esse C não tem outro átomo sem ser carbono, tá? Agora, isso é classificado como uma cadeia homogênea. Agora, olha aqui no sistema heterogêneo. Tá vendo um O aqui? Esse O, ele está entre esse carbono da esquerda e ele está entre esse carbono da direita, né? Se você tem um heteroátomo, né? Um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um átomo que não é carbono, tá? Um átomo diferente do carbono. Entre os carbonos, tem que ser entre os carbonos, tá bom? Tá vendo aqui, ó, o O entre os carbonos, ela é considerada heterogênea. Aí eu te mostro essa estrutura aqui embaixo aqui. Aí você fala assim, ah, professor, aí tem um heteroátomo de oxigênio. Não, está errado. Apesar de ter um átomo oxigênio diferente do carbono, ele não está entre os carbonos, ele está na ponta, tá vendo? Então só é classificado como heterogênea se o heteroátomo, tá, estiver entre os carbonos. Se não estiver entre os carbonos, ela é considerada homogênea, tá bom? Bem tranquilo aí, tá? Pessoal, existem também cadeias carbônicas fechadas. Olha só, lembra lá na aberta que as pontas ficavam livres, né? Aqui não, aqui as pontas se juntam. Então você vai ter estruturas geométricas, né? Você vai ter, por exemplo, um triângulo, você vai ter, por exemplo, uma estrutura de um quadrado, né? Você vai ter a estrutura aí de um pentágono, você vai ter a estrutura de um hexágono, tá? Você vai ter estruturas geométricas, né, entre os átomos de carbono.
Tá vendo aqui, ó, que não tem ponta livre, estão se fechando, né? Quando as pontas se conectam e formam figuras geométricas, tá? A gente considera como cadeia carbônica fechada, tá? E elas têm algumas classificações. Ei, presta atenção aqui, vamos devagar. Olha só. Cadeia carbônica fechada pode ser chamada de cíclica, tá? Cíclica. Agora, se separam em alicíclica. O que é isso? Vou escrever aqui: fechada, fechada, né? Sem, fechada, não aromática. Fechada, não aromática. Professor, o que é aromática? Ei, olha aqui para mim. Aromática é quando você tem a presença de um anel benzênico. Tá vendo? Uma estrutura de um hexágono com uma bolinha no meio. E o que significa essa estrutura com uma bolinha no meio? Olha aqui embaixo, tá? Essa bolinha no meio significa 3 ligações duplas alternadas. Vamos considerar que cada bolinha dessa é um carbono. Então aqui é um carbono, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono e aqui é outro carbono. Tá vendo que aqui entre esse C e esse C tem uma ligação dupla aqui no meio? Agora, entre esse C e esse C tem uma ligação simples aqui no meio. Então, foi uma dupla ou simples. Se é alternada, a próxima, obviamente, vai ser dupla. Entre esse C e esse C tem uma ligação dupla. Entre esse C e esse C é uma ligação simples. Entre esse C e esse C é uma ligação dupla. Entre esse C e esse C é uma ligação simples. Então, sempre que você olhar um anel benzênico, essa estrutura aqui, tá? Sempre que você olhar essa estrutura, você automaticamente vai na sua cabeça que são duplas alternadas entre os carbonos, tá bom? E essa questão das cadeias aromáticas, elas podem ser mononuclear. Gente, mono vem de um só, um núcleo. Tá vendo? Aqui só tem uma bolinha aqui no meio, tá? Ou ela pode ser polinuclear. Se mono é um, poli são vários núcleos, tá? Tá vendo aqui? Essa estrutura do naftaleno, ela tem 2 bolinhas no meio. Essa aqui do antraceno tem 3 bolinhas no meio, tá? Então, ela é uma cadeia polinuclear. Se os núcleos estiverem todos agarradinhos, tá? Juntinhos, aqui, ó, a gente chama que ela é uma cadeia fechada aromática polinuclear condensada, tá tudo junto, tá? Se elas estiverem separadas, tá? A gente fala que é uma cadeia carbônica fechada aromática polinuclear isolada, né? Elas estão isoladas. Então, recapitulando, né? As cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas, tá? Podem ser divididas em alicíclica, que é fechada não aromática, tá vendo aqui, ó, não tem anel aromático nem dupla alternada aqui dentro, tá? Ou aromática, tá? Aromático é uma estrutura aqui, né, um anel aromático, uma estrutura de 6 carbonos, tá? Onde tem 3 duplas alternadas. Tá? Ela pode ser mononuclear se tiver um núcleo, né? Polinuclear se tiver 2 ou mais núcleos. Se os núcleos estiverem juntos, ela é condensada. Se os núcleos estiverem separados, ela é isolada. Beleza? E também existem as cadeias carbônicas mista. Gente, mista é uma mistura, tá? Então, você tem uma parte da cadeia carbônica que ela é fechada, tá?
e você tem uma parte da cadeia carbônica que ela é aberta, tá? Então, isso a gente classifica como cadeia carbônica mista, tá? Cadeia fechada e aberta no mesmo composto químico. Bem simples mesmo, tá? Isso aí ocorre muito nos detergentes, tá? Quando a gente for tiver algo sobre os detergentes, a gente vai ver mais profundamente isso daí, né? E aí você pergunta, professor, isso cai? Né? Então, só para você ter ideia, vestibularzinho de medicina, né? No início do ano, questão 39, né? Aqui, ó. O composto cis-9-tricoceno, ainda você não precisa saber o nome, depois a gente vai aprender devagar esse nome, como funciona, cuja forma estrutural está ilustrada abaixo, é conhecido como feromônio sexual da mosca doméstica. Mosca doméstica, tá? Então você tem uma estrutura aqui, tá? Você tem uma estrutura aqui, né, carbônica, do feromônio da mosca, e pergunta: acerca da estrutura do cis-9-tricoceno, sua cadeia carbônica pode ser classificada como? Gente, não vamos nem olhar a alternativa, vamos classificar aqui. Você olha, ela é uma cadeia carbônica, primeiramente, aberta ou fechada? Aberta ou fechada? Lógico que você já vai responder aí que ela é uma cadeia carbônica aberta, tá? Normal ou ramificada? E aí, gente? Tá vendo que aqui, ó, todos os vértices, todos os carbonos estão em sequência, né? Não tem nenhum ramo, nenhum carbono terciário, quaternário, não tem nada saindo da estrutura. Tá vendo que tá tudo retinho, tá? Quando está tudo dentro da mesma cadeia principal, ela é normal, tá bom? Aí, saturada ou insaturada? Gente, saturada é quando só tem ligações simples, que é esses traços aqui, né? Eu já expliquei. Insaturada é quando tem dupla ou tripla. Tá vendo nessa região aqui? Tem uma ligação dupla aqui, ó. Então ela é uma cadeia insaturada, né? E também homogênea ou heterogênea. Gente, para ser heterogêneo precisa de um heteroátomo aqui no meio entre carbonos. Não tem nenhum átomo diferente do carbono aqui no meio, né? Então pode-se dizer que é uma cadeia homogênea. Então vamos às alternativas. Vamos lá. Alicíclica. Gente, alicíclica eu já falei que é fechada, não aromática. Então não é isso, tá? Não pode ser. Alifática aberta? Pode ser. Insaturada? Pode ser. Homogênea? Também pode ser. Então a resposta aqui é a letra B. Vamos ver as outras alternativas porque não pode ser. Alifática é alifática? É alifática. É saturada? Não, não é. Olha aqui a insaturação, então não pode ser. Letra D. Alicíclica? Alicíclica, gente, fechada, não aromática, não pode, tá? Então tá errado. Letra E. Alifática? Certo. Insaturado? Certo. Heterogênea? Não é heterogêneo, tá? Não tem nenhum heteroátomo aqui no meio. Então a resposta correta aí seria a letra B. Viu como que é fácil, como é tranquilo essa matéria, tá? Para você poder acertar tudinho lá no Enem. Gente, se gostou da aula, curta, compartilhe, né? Deixe seus comentários ali embaixo, né? Suas sugestões, seus agradecimentos. E muito obrigado, tenha uma boa semana. Valeu!